Olá, boa tarde, mãe. Saudações maternas. Tudo bem com você, mãe? Tudo bem com você, filho? Seja muito bem-vindo. Filha, seja muito bem-vinda a essa live da tarde, que é uma live dedicada, exclusiva, uma live especial, Dia das Mães, e uma live também onde eu estou aqui à disposição para tirar qualquer dúvida que você tenha a respeito do nosso evento e também da oferta que eu fiz ontem para você, mãe, para você, filho, filha, você que também é mãe. Então, ontem eu fiz um workshop maravilhoso, foi uma manhã de muitas reflexões, uma manhã emocionante, testemunho de cada mãe, as experiências dela. E aí a gente teve esse momento tão gostoso ontem pela manhã. E hoje eu estou aqui para dizer a você que eu estou à sua disposição para que a gente possa compartilhar um pouquinho esse dia que é tão lindo, esse dia que é tão especial para a gente e que nós, assim, como mãe, como filhos, nós precisamos continuar fazendo essas reflexões, sobretudo sobre essa pessoa, né, que é a figura da mãe na nossa vida. Eu quero dar aqui as boas-vindas à Patrícia Coelho, Pati Coelho, seja muito bem-vinda, Pati, tá? Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. Olha, nós temos aqui ao lado, nós temos um botãozinho de interrogação, caso você tenha alguma pergunta, ó, fique à vontade para me fazer, tá bom? Enquanto isso, deixa eu fazer aqui uma pequena introdução para dizer para você o porquê que eu estou aqui lançando, tá? Esse programa vínculo emocional mãe e filho, justamente porque esse vínculo emocional mãe e filho, ele brotou também do meu coração, brotou da maneira como eu escuto as mães, que percebo muito como as mães elas gostariam de fortalecer, até mesmo de aprimorar o vínculo que ela tem com seus filhos. Assim também a gente percebe que muitos filhos também, eles têm uma certa dificuldade em relação ao seu vínculo emocional com a sua mãe, por alguma situação, por algo que muitas vezes ele nem sabe explicar o porquê, mas ele sente que ele está distante da mãe, ele sente muitas vezes que ele quer amar, quer abraçar essa mãe, mas que tem algo que o impede. Então, esse vínculo emocional mãe-filho, é um programa, é um projeto que nasceu das minhas experiências e, por que também não dizer, da minha própria necessidade como filha e como mãe, né? Por quê? Porque eu digo que como filha, que como mãe. Primeiro que como filha, eu tive uma experiência assim, muito profunda. Hoje eu consegui ressignificar essa experiência na minha vida e hoje eu digo que tudo que eu passei ainda no ventre materno serviu, na verdade, para mim, para a minha vida, como uma força que eu tenho para tocar essa vida para frente, sempre grata por tudo que aconteceu. Bem, porque eu falei que esse vínculo entre eu e minha mãe era um vínculo que eu percebia que tinha alguma coisa aí errada, mas eu não sabia o quê. Pois bem, eu lá ainda no ventre materno, não sei a idade que eu tinha, eu sei que era uma gestação bem, bem recente, e minha mãe, juntamente com meu pai, por questões pessoais deles, por questões recursos financeiros, eles já tinham duas filhas, e eles viram que mais um filho que viesse ao mundo, a dificuldade deles só iria aumentar. E eles pensaram e eles decidiram juntos em não mais ter esse filho, né? Colocar essa pessoa no mundo, que ele nem sabia se era homem, se era mulher, eles nem sabiam. E aí, só que tudo aquilo que a mãe sente, tudo aquilo que a mãe vivencia, independente dela estar, digamos assim, com a intenção ou não, isso vem para o registro da criança, isso fica registrado na vida desta criança, como ficou registrado na minha vida. Então, a minha mãe, juntamente com meu pai, eles tentaram sim, né, tentaram fazer um aborto, porque eles achavam que pela situação em que eles estavam vivendo, eles não iam conseguir, né, arcar, né, e manter, né, mais uma vida. E aí eles foram fazer esse procedimento, só que eu, de raçuda que eu fui, eu sobrevivi.
Claro, antes minha mãe, ela me conta, né, há muito tempo atrás que ela me contou esse fato, ela me disse que ela se arrependeu e ela me disse que, na verdade, ela queria, na verdade, não era me matar. E isso eu descobri até mesmo também com a constelação familiar, isso confirmou. Mas ela queria me proteger, era o jeito dela. Só que essa atitude dela, talvez impensada, juntamente com o meu pai, essa atitude dela provocou em mim, né, um certo, digamos assim, é como se nosso relacionamento tivesse quebrado, nosso vínculo, né, fosse assim, digamos assim, estremecido. Por quê? Porque eu me sentia uma pessoa muito estranha. Eu não me sentia filha dos meus pais. Eu não me sentia irmã dos meus irmãos. Eu me achava uma pessoa muito estranha, uma pessoa o tempo todo que estava fora, né, digamos assim, de contexto. Era como se eu não me encontrasse na realidade onde eu estava. E descobrindo aí, de fato, toda essa história da minha infância, aí sim eu comecei a pensar e descobri o porquê que eu tinha esse sentimento da minha mãe. E para mim, na época em que eu descobri isso, foi muito difícil, porque eu tive muita raiva da minha mãe, pode acreditar. Nós tivemos uma palestrante aí durante a semana e que ela abordou o tema, né? Eu também odiava minha mãe. E eu passei, sim, a odiar minha mãe. Aquele vínculo que eu já tinha, que eu já achava que era muito fragilizado, porque eu não sabia o que tinha acontecido, ele ficou ainda mais fragilizado, ele ficou ainda mais abalado quando eu descobri a minha história. E foi descobrindo essa história que eu digo para vocês que tudo começou a fazer sentido para mim. Aí eu comecei a descobrir por que eu me sentia inferior, e por que eu não me sentia inadequada na vida. Eu comecei a descobrir por que na maioria das vezes, né, a minha mãe, o meu pai, né, eram para mim como se fossem pessoas estranhas. E diante disso, eu decidi fazer uma imersão de inteligência emocional, porque eu vi que eu não ia conseguir fazer isso sozinha. Eu não tinha recursos suficientes para isso. E eu comecei a estudar muito sobre psicologia, comecei a fazer terapia. Eu tive um evento também, um outro evento muito forte na minha vida, que foi a morte, né, por suicídio do meu irmão. Então, isso também continuou me levando para o caminho de entender um pouco a minha história, de saber como lidar com essas questões. E foi aí no ano de, se eu não me engano, 2014, por aí, eu decidi fazer uma imersão, né, na inteligência emocional. Aí eu me tornei coach e eu comecei a utilizar aquelas ferramentas que eu aprendia, né, e que eu estava também estudando, eu fui também aplicando em mim, os meus colegas, o meu esposo, que na época também fazia, né, o processo de coach, né, o meu esposo também, a gente aplicava a sessão um no outro, e eu fui entendendo as questões. Mas, na verdade, eu só vim compreender essa dificuldade que eu tinha com a minha mãe a partir da constelação familiar. Aí sim, as coisas começaram a tomar o seu devido lugar, a retomar isso tudo. E sabe por que eu digo isso para vocês? Porque nesse processo em que eu tinha dificuldade de relacionamento com a minha mãe, eu sofri muito. E eu sofri tanto que quando eu decidi me tornar mãe, eu decidi me tornar mãe ainda um tanto que amargurada com a minha história de vida, com aquela história do aborto. E foi na constelação familiar, primeiro foi sob indicação de uma pessoa, algumas explicações que eu até então não havia feito o processo de constelação familiar, ela conversando com meu esposo, que eu descobri que essas minhas experiências de aborto, na verdade, tinham sido o registro que havia ficado em mim, tá? Diante daquela atitude do meu pai e da minha mãe, e que eu estava aí seguindo o processo, seguindo um sistema. É como se eu estivesse sendo leal, tivesse uma lealdade invisível a esse sistema. Porque eu fui observar que nem eu, que nem minha irmã mais nova, minha irmã mais velha, nem a minha irmã, a segunda irmã, e nem a minha irmã caçula, nenhuma delas passaram por aborto. Nenhuma delas, elas engravidaram e tiveram seus filhos normalmente, não tiveram a questão de aborto. E eu comecei a me perguntar um pouco mais agora com conhecimento, e eu comecei a perceber, caramba, eu talvez esteja repetindo aí um sistema, sabe por quê? Porque minha mãe, ela tem influência sobre o sistema dela, e ela tinha, de uma certa forma, influência sobre mim. A atitude que ela teve,
que hoje eu entendo completamente, entendo perfeitamente, só que naquela época eu não entendia, aquela atitude dela estava repercutindo na minha vida. E eu tive 2 abortos. E aí, quando eu não entendia que eu precisava refazer, retomar esse vínculo com a minha mãe, esses laços com a minha mãe, enquanto eu precisava não perdoar a minha mãe, mas me pedir perdão, me perdoar pelas vezes em que eu senti raiva dela, pelo fato que havia acontecido, as coisas não mudaram. E aí eu digo para vocês que o vínculo entre mãe e filho é um vínculo muito forte, é um vínculo muito poderoso. E esse vínculo ele é tão forte, ele é tão poderoso, que eu acredito, e um pouco que eu experimentei, é o vínculo que pode, digamos assim, te fazer ir para o mundo, te fazer com que você tenha sucesso na vida, mas também que você tenha fracassos na vida. A depender de como você está lidando com a questão, com a figura, com a pessoa da sua mãe. E aí foi quando eu consegui refazer isso, eu consegui olhar, meu esposo ele precisou ir para a Polônia, passar um período lá com a família dele, e eu tive, depois do segundo aborto, 3 meses. 3 meses para fazer um trabalho pessoal, individual, de limpeza até mesmo de memória, com alguns exercícios que eu conhecia, que nossas amigas coaches passavam para a gente, eu mesmo me auto-aplicava, então eu tive 3 meses para fazer isso. E quando meu esposo ele viajou e ele viajou no mês de março, retornou no mês de junho, no mês de julho, eu já estava grávida da Maria Sofia. Então, eu acredito que diante de todas essas questões, né, tem outros pontos, né, quando eu me coloco como mãe, eu conto uma outra parte dessa minha história de como eu me tornei mãe, mas eu quero dizer isso hoje em relação ao vínculo que eu tinha com a minha mãe, a relação que eu tinha com ela, que enquanto eu não resolvi isso na minha vida, isso era uma pendência e isso estava me levando ao fracasso. Fracasso pessoal, fracasso profissional, fracasso em relação à minha família, porque assim, eu sei que eu despertei para a maternidade aos 40 anos, mas eu não queria saber se eu ia poder ou não ter filho. A prova foi porque na primeira vez da tentativa de engravidar eu consegui, só que eu não fui adiante com essa gestação. Depois de 1 ano e 4 meses, eu voltei a engravidar, então não era um problema biológico, mas era um problema emocional que estava impedindo de que eu pudesse levar adiante. E isso foi se resolvendo na medida que eu fui entendendo a importância da constelação familiar, a importância, a influência, o papel da mãe no sistema, e aí eu comecei a refazer a minha vida e as coisas começaram a dar certo. Bem, esse é o primeiro vínculo que eu quero dizer para vocês, que eu quero trazer para vocês. Uma outra questão que eu trago também aqui é que eu sei que agora na condição de filhos, muitos filhos que eles não conseguem resolver a sua situação, né, o seu vínculo, não conseguem fortalecer o seu vínculo com a sua mãe, a tendência que esses filhos têm, na verdade, é deles repetirem padrão, é de eles repetirem a mesma maneira, da mesma forma como eles foram criados, e se eles muitas vezes não repetem, não é isso, muitas vezes pode ser porque eles são tão orgulhosos que dizem, minha mãe me tratou assim, eu não vou tratar meus filhos assim, mas ele também não resolveu a questão lá. Né? Então, muitas vezes você precisa resolver para não ser uma atitude por rebeldia, por revolta, mas por ser uma atitude que de fato você soube resolver a questão. Então, gente, diante disso, eu quero dizer para vocês que o vínculo emocional entre mãe e filho é um vínculo forte. É um vínculo poderoso, é um vínculo que precisa ser cuidado, precisa ser olhado por todos nós, por todas as pessoas que nessa vida, né, a gente sabe que nós assumimos, né, todo mundo nesse mundo assume o papel de filho, pelo menos o papel de filho. Então, esse encontro aqui é para você que também é filho, porque a minha mãe, ela é filha. A mãe da minha mãe também foi filho, então todo mundo aqui assume o papel de filho. E a gente está fazendo esse programa, né, do vínculo emocional mãe-filho, não é somente para sua mãe, não, é para você também que se sente filho, você que é filho. E muitas pessoas dizem assim, não, eu não sou filho, ou eu não tenho mãe, eu não conheço minha mãe, eu fui criado, ok, mas você tem mãe, se não fosse ela, você não estaria no mundo.
Então, olhar para esse vínculo que você tem com sua mãe é super importante para você até ver como é que você está se posicionando diante da vida. Então, diante dessas questões, eu quero dizer para vocês que eu trouxe aqui algumas perguntas, né? Inclusive que eu fiz ontem. Essa é uma live assim curtinha, né? E tudo, mas eu trouxe algumas perguntas que eu gostaria que você que está aqui me assistindo, você pudesse estar bem atento, bem atenta, para que a gente possa aí, digamos assim, compartilhar essas nossas experiências. E o que eu gostaria de compartilhar com você aqui, deixa eu ver se eu consigo, né? O que eu gostaria de compartilhar é o seguinte: o que você pediria, tá? Se você encontrasse, digamos assim, um gênio da lâmpada. Se vocês encontrassem um gênio da lâmpada, o que você pediria para ele em relação à sua maternidade, caso você seja mãe? O que você pediria para esse gênio da lâmpada? Qual é o teu pedido materno para ele? Agora se coloque no lugar de filho, no lugar de filha. Se você encontrasse um gênio da lâmpada, o que você pediria a esse gênio da lâmpada em relação à sua condição de filho, a sua relação com a sua mãe? O que você pediria a ele? Você já parou para pensar que se você encontrasse esse gênio da lâmpada e ele pudesse, de fato, né, realizar um desejo seu, você teria um grande pedido em relação à sua maternidade ou em relação à sua mãe? Que pedido seria esse? Um pedido que talvez pudesse resolver algumas questões entre você e ela? Será que seria um pedido que pudesse primeiro, digamos assim, resolver algumas questões emocionais suas, algumas questões internas suas, para que depois você tivesse força o suficiente, você tivesse a sua estrutura emocional fortalecida, equilibrada, para você agora partir para sua mãe com um olhar sistêmico para ela e resolver as questões que estão abalando o vínculo entre você e ela? Será que seria isso que você pediria, esse gênio da lâmpada? Será que você pediria ao gênio da lâmpada, digamos assim, que sua mãe mudasse para que você pudesse melhorar a sua relação com ela? Será que seria isso? Você pediria que sua mãe mudasse para que você se tornasse uma pessoa assim mais, digamos assim, mais próxima dela? Porque na maioria das vezes a gente não consegue olhar, digamos assim, para o nosso próprio umbigo. A gente não consegue olhar para as nossas próprias dificuldades. Muitas vezes a gente acha que o problema da nossa vida é a nossa mãe, é a postura que a nossa mãe tem em relação a nós. Ó, um exemplo, muitas pessoas, elas são muito, digamos assim, engravidaram, aí muito naquela época, né, de algum tempo atrás, as mães diziam assim: olha, você engravidou, agora você vai buscar cuidar do seu filho, eu não quero você aqui, aquela coisa toda, e aquela pessoa vai errante pela vida. E aquela pessoa passa a vida toda na reclamação, na lamentação, com dificuldade na vida, dificuldade de criar o filho, mas ela ainda joga toda a culpa dela em cima daquele ato que a mãe teve. E aí aquela pessoa passa a dizer que as dificuldades que ela tem na vida é porque a mãe fez isso ou deixou de fazer aquilo. No fundo, esta pessoa, ela está olhando para esta mãe como uma pessoa ideal. Ela acha que a mãe não tem sentimentos, ela acha que a mãe não poderia ter essa postura, ela se decepcionou com a mãe porque ela criou muitas expectativas em relação à mãe. E aí essa pessoa passa a ter sérios problemas na sua vida e, sobretudo, no vínculo que há entre a mãe e ela não consegue se resolver. Mas por quê? Porque ela não conseguiu lançar um olhar sistêmico sobre a mãe, ela não conseguiu ver a humanidade da mãe. A humanidade da mãe, mesmo que se revelasse naquele ato, dela dizer para aquela filha ou para aquele filho: saia de casa e vá cuidar
né, do que você fez, vá assumir as suas responsabilidades. E é isso que muitas vezes leva muitos filhos a uma revolta muito grande. Então, a pergunta é: o que você pediria para o gênio da lâmpada, se você encontrasse hoje aqui, ele pudesse realizar? Será que você pediria para sua mãe mudar de postura? Ou você pediria a ele para te dar um pouco mais de consciência para você assumir a autorresponsabilidade sobre a sua própria vida e sobre o vínculo que existe entre você e sua mãe? Será que é sua mãe que tem que mudar? Ou é você que tem que olhar para você mesmo, para você mesma, e perguntar para si mesma: o que eu preciso melhorar em mim? Porque quando eu pergunto o que eu preciso melhorar em mim, eu estou isentando de cobrar qualquer coisa da minha mãe, qualquer coisa desse ser. Olha só a história que eu contei a vocês no início. Quem não viu no início, depois assista essa live de novo. Eu passei um bom tempo cobrando as atitudes que a minha mãe teve em relação a mim. Só que enquanto eu cobrava isso e não assumia a responsabilidade sobre a minha vida, eu continuei, me desculpe o termo, na merda. Eu continuei sem descobrir o meu potencial de vida. Eu continuei o tempo todo dizendo: ai, tá vendo? É por isso que eu me sinto assim. É por isso que eu não consigo isso. É por isso que eu me sinto estranha dentro de casa. E enquanto eu perguntava o porquê ela fez isso, eu continuava na mesma. Só que depois que eu assumi a autorresponsabilidade pela minha vida, né? E tem uma frase que eu gosto muito, que foi do período que eu fiz o meu processo, né, de coach, essa frase para mim ficou muito marcante, ela me conduzia a todos os momentos que eu precisava tomar uma decisão na minha vida, para que não dependesse de ninguém, que se os resultados fossem bons, fui eu que assumi, se fossem ruins também. Eu aprendi uma frase que dizia assim: eu sou autorresponsável, os meus resultados só dependem de mim. Então, quando eu assumi a responsabilidade sobre a minha vida, eu comecei a pensar não o porquê, mas o para quê. O que eu poderia descobrir dentro daquilo ali? Como é que eu poderia transformar aquela situação, aquele ato dela, digamos assim, transformar aquilo em algo bom para mim, em algo positivo para mim? Como é que eu poderia tirar proveito daquilo ali? Como é que eu poderia transformar aquela adversidade em uma oportunidade? E aí eu descobri qual era o meu potencial. Porque eu disse, se quando eu estava no ventre materno, eu tinha uma dificuldade muito grande, né, digamos assim, de alguém vir me salvar, é porque eu estava ali por mim mesma. Eu tive que me virar, eu tive que aguentar firme, né? Sei sim da presença de Deus naquele momento, mas eu também sei da força que ele me deu e da força que eu aceitei dele para sobreviver àquela tentativa. Então eu descobri com aquele ato da minha mãe que eu era uma pessoa muito forte, que era uma pessoa resiliente, que eu era uma pessoa que podia sim transformar aquela situação em uma vitória para a minha vida. E sim, eu nasci com muitas marcas, eu nasci com muitos problemas de saúde, mas hoje eu estou aqui. Veja se eu estou vegetando na vida. Mas por quê? Porque eu olhei para minha mãe, para aquele ato dela, né, como um ato de uma pessoa que é real, de uma pessoa que, digamos assim, é uma pessoa que tem direito de errar, que tem direito também de ser acolhida do jeito que ela é. Ela fez o que ela tinha que fazer. Foi o suficiente que ela fez para mim. Bastou o que ela fez para que eu me tornasse hoje essa pessoa forte, para que eu me tornasse hoje essa pessoa resiliente na vida. Então, o que eu gostaria de trazer para vocês hoje é que você também possa, se você já faz isso, mantenha esse olhar sistêmico sobre a sua mãe. Busque ver o melhor que existe nela, porque eu acredito que foi o melhor que ela teve para fazer por você. E se alguma coisa que ela errou, que você julga errou, olhe para você e veja se de fato você tem esse potencial ou essa capacidade de poder questionar ou perdoar ou então justificar alguma coisa que essa mulher fez. Sabe por quê? Porque eu não canso de dizer que nossas mães, né, elas não nos devem nada. E sabe por que nossa mãe não nos deve nada? Nalva, minha mãe me jogou na lata do lixo. Ok, ela não te deve nada. Ela já tinha te dado a vida?
Nalva, que terror, eu era um recém-nascido, ok, eu era um embrião. Sabe? Não é o fato que você vai mudar. Você não, eu não vou mudar o fato, eu não vou mudar a história, o curso da história, digamos assim, o que aconteceu na minha vida, eu não vou conseguir mudar. E por que que eu fico tanto tempo olhando para aquilo que minha mãe fez e esquecendo de olhar para aquilo que eu poderia fazer com aquilo que ela fez? E foi olhando para essa realidade, gente, que eu digo assim para vocês hoje. Hoje eu sou uma mulher vitoriosa. Eu não digo que eu sou uma mulher guerreira, não. Tá? Eu tenho um outro conceito de mulher guerreira. Eu digo que eu sou uma mulher vitoriosa. Eu digo que eu sou vitoriosa porque, assim, eu olho para a vida com otimismo. Eu vou vencendo as batalhas e não fico achando que preciso de uma outra guerra para que eu possa me sentir mais forte ainda. Eu já me sinto vitoriosa naquela primeira guerra, naquela primeira batalha que eu já venci, né? Então, diante disso, foram muitas batalhas que eu pude, claro que sim, enfrentar, mas também eu fiquei muito feliz por cada, digamos assim, por cada vitória que eu tive na minha vida. E hoje, gente, eu quero dizer para vocês que eu não me esqueci. Eu não me esqueci de fazer uma homenagem, sobretudo nesses 2 anos, que são um ano e pouco, né, que a gente está vivendo aí essa situação. Eu não me esqueci de hoje fazer uma homenagem e também olhar para o coração das mães enlutadas. As mães enlutadas que perderam da noite para o dia os seus filhos, seja pelo aborto, porque elas não conseguiram, alguma coisa aconteceu e essa criança não sobreviveu, sejam as mães que perderam seus filhos nessa tragédia que aconteceu essa semana, né? Semana passada em Santa Catarina, sejam as mães enlutadas, né, pelo coronavírus, que levou seus filhos sem pedir licença da noite para o dia, sejam as mães que estão enlutadas, né, por essa tragédia que está acontecendo aí, né, no Jacarezinho, por todas as mães que de alguma forma, por algum motivo, não estão mais com seus filhos. Mãe, eu quero dizer que sim, você tem direito, mãe, de sentir essa dor. Até porque faz parte da fase do luto, sentir a dor, chorar, não aceitar a dor da perda de um filho. Faz sentido. Faz sentido porque eu também perdi 2 filhos. E eu não estou mensurando aqui qual é a dor maior. A dor da mãe que perdeu um filho na barriga, a dor da mãe que perdeu um filho depois que ele nasceu, um filho já crescido, um filho por uma tragédia, um filho por uma doença. Eu não estou mensurando dor. Eu estou dizendo que existem mães que hoje, neste dia, acordaram saudosas, lembrando dos seus filhos. Até porque eu fui uma delas. Hoje, antes da gente celebrar o Dia das Mães, né, com a minha filha Maria Sofia, que está aqui ao meu lado, e com meu esposo Alexandre, e também com minha mãe, que mora aqui perto, mas ela hoje foi para o sítio do meu irmão, hoje eu acordei muito saudosa dos meus 2 filhos. Nossa, que saudade, viu? Que saudade eu tive de meus filhos. Mas também é uma saudade serena, viu? É uma saudade que hoje eu acordei pensando, né? Como seria eles aqui, juntamente com a Maria Sofia, né? Que já tem 3 aninhos, o outro teria 4 e a mais velha teria 5. Como seria essas 3 crianças aqui em casa hoje celebrando o Dia das Mães? Então, eu quero dizer, mãe, que hoje eu também, se você é uma mãe que chorou pela perda dos seus filhos, eu também chorei. Eu também senti muito. E o meu coração, ele só veio assim ficar mais acalentado, na verdade, quando eu pude me conectar de novo com eles, que eles já estão aqui, mas eu pude falar hoje diretamente com eles e agradecer. E pude fazer uma postagem lá no Facebook, falando para meus 2 primeiros filhos, né, que estão aqui no meu coração, que é a Brenda e que é o Bruno.
E eu dizia assim para eles: meus queridos filhos, eu reconheço e eu honro o tempo de vida que vocês estiveram aqui comigo. E eu transformei a dor da perda de vocês em uma saudade serena. E eu agradeço muito por vocês terem me dado essa oportunidade de me tornar mãe de vocês também. E aí meu coração abrandou, mais uma vez abrandou. Mas eu quero lhe dizer porque isso aconteceu, é porque existe um vínculo. Vínculo de mãe não se perde quando o filho morre. Vínculo de mãe não se perde porque ela não chegou a conhecer o filho. Vínculo de mãe não se perde quando a gente muitas vezes diz assim: oh, mãe, ainda bem que você nem conheceu, né? Porque talvez a dor seria maior. Não existe isso. Eu quero dizer para vocês que hoje, para mim, foi um dia muito, muito especial para mim, porque eu pude sentir com mais força a presença dos meus filhos, agradecer mais uma vez diretamente a eles pela presença deles e dizer para eles: gratidão, vocês estão aqui no meu coração e eles estão aqui nessa forma de pingente, né? Não sei se o pessoal que está aqui no Instagram vai dar para ver, mas eu tenho esse pingentezinho aqui. Um é com uma pérola, e essa pérola faz todo sentido para mim. Eles são pérolas. A dor que eu senti deles, na verdade, no fundo, se tornou uma pérola, porque eu aprendi a lidar com essa dor, mãe. Eu acredito que no tempo certo você vai aprender, você vai conseguir lidar com a dor da perda dos seus filhos. E eu tenho aqui um coração, e esse coração aqui, ele representa esses projetos que eu tenho. O projeto Vínculo Materno, Dores e Amores, o projeto Materna, que é Manhãs Terapêuticas com Naua Araújo, o projeto agora, né, que é o projeto Vínculo Emocional Mãe e Filho. Então, esses projetos só nasceram por causa desses meus filhos, por causa que eles vieram, passaram o tempo que eles precisaram passar comigo e eles se foram. Mas hoje eu aprendi a lidar com essa dor. E eu quero dizer para você, mãe, que eu também lembrei de você hoje. E rezei muito para que o seu coração possa se apaziguar, né? Apaziguar com tudo o que aconteceu. E no tempo certo, você vai saber, mãe, também transformar dor em amor. Eu quero falar agora também com você, filho, né? Você, filho, que hoje você perdeu também, você está enlutado diante de sua mãe. Eu quero dizer para você, filho, que agradeça. Agradeça, só agradeça. Quando a dor passar mais um pouquinho, quando você for aí se adaptando a essa nova realidade de não estar perto mais da sua mãe, né? Você possa lembrar dela, né? Pelos momentos bons, pelo ato, o maior ato da vida dela, o maior ato de amor que ela já pôde ter com você, foi ter te dado a vida. Lembre desta mãe, lembre da sua mãe como aquela pessoa, não como uma heroína, mas como uma pessoa comum que pode proporcionar para você muito amor, muito carinho, que pode deixar você aqui nesse mundo da maneira como você ficou depois da partida dela, mas que foi tudo que ela podia ter feito por você. A gente sabe também que existe muito filho enlutado, sobretudo por conta do coronavírus, sobretudo por conta dessa situação, dessa pandemia. A gente sabe disso. Por tantas e tantas questões que esses filhos e motivos que esses filhos perderam a mãe. Eu também lembrei de você. Vínculo materno, dores e amores, vínculo emocional, mãe e filhos, quer fazer também essa homenagem a você. Eu não sei o que é a dor da perda de uma mãe. Minha mãe está viva, graças a Deus. Há um mês e meio atrás, eu comecei a sentir e a saber o que é a dor da perda de um pai. Meu pai morreu tem um mês e 15 dias, mais ou menos. E eu sei o que é a dor. Hoje eu posso falar para você o que é a dor da perda de um pai, né? Muitas vezes quando a gente está ali na lida, no dia a dia, no corre-corre, naquela coisa, da assistência aqui, socorro ali, da comida, da isso, sabe? Aquilo ali fica muito natural. A gente está ali, é o nosso pai, a gente está fazendo e tudo. E é engraçado que no dia da morte dele, eu falo engraçado, mas é uma forma de expressão. É interessante que no dia da morte dele eu não conseguia chorar.
né? Chorar, assim, expressar o meu sentimento pela perda, até porque eu estava muito impactada pelo sofrimento dele, né? Eu estava assim, a gente estava noites e noites no hospital, já vinha anos a gente também cuidando dele, né? Dando toda assistência, cada filho, cada neto que ele teve, né? Cada um deu a sua contribuição, então ele foi muito bem assistido. Ele foi embora na hora certa, mas muito bem assistido por nós. E eu digo a vocês que eu não conseguia chorar, né? Claro, no momento, assim, eu chorei tudo, mas eu com meu irmão, a gente precisou resolver toda a questão de sepultamento, essa coisa toda. Fiquei quase aí 15 dias resolvendo isso. E aí foi quando, 15 dias depois que minha irmã foi embora, né? Que todo domingo, né, tanto eu como meu esposo, a gente preparava o almoço dele, da minha mãe, a gente levava lá. Aí, nesse domingo, que eu fui preparar o almoço, que eu fui buscar lá como é que diz? Os pratos deles, né, para fazer, aí eu caí na real e meu pai já não estava mais com a gente. Aí eu chorei. Aí sim eu chorei a dor da perda dele, né? Porque parece que a gente fica um pouquinho anestesiado por algum tempo. Mas eu digo assim para vocês, eu também consegui, estou conseguindo transformar a dor da perda do meu pai, e eu acredito que você, que talvez não tenha sua mãe aí, você também conseguir, né, transformar a dor da perda da sua mãe em uma saudade serena, quando você começa a lembrar tudo que ele fez, o que ela fez, para você ser o que você é hoje, para você ter o que você tem hoje, para você vencer da maneira como você vence hoje. É o vínculo que você tem com ele. E aí isso é o suficiente para a gente lembrar dele não mais pela dor, não mais pela morte, ou pela forma da morte deles, mas por tudo que eles fizeram por nós. Então, filho, hoje eu quero dizer para você, e filha também, né, que nesse Dia das Mães, olhe e lembre da sua mãe com muito amor, com muito carinho. Se sua mãe ainda está viva, veja o que você pode fazer por você, para que você possa melhorar sua relação com ela e você possa aproveitar mais tempo com ela. Que você possa aí poder ressignificar, né, a vida desta mãe, né, através, né, do seu olhar, através dos seus pensamentos, através de suas atitudes. Olhar para sua mãe como alguém que sim, que te deu tudo e que não te deve nada, e por isso você, só temos a agradecer a ela. O risco que ela passou ao gerar a nossa vida, sabia, nossas mães poderiam ter morrido, né, na hora do parto, como tantas mães morrem na hora do parto, mas muitas vezes elas não morreram, mas elas estão aqui, e a gente esquece desses pequenos detalhes, né? E a gente passa a cobrar da nossa mãe coisas que não faz sentido frente digamos assim, ao heroísmo que ela teve, aí sim foi um heroísmo que elas tiveram, ao nos dar a vida. Então, diante disso, eu quero dizer para vocês que o vínculo emocional mãe e filho traz para você aí uma excelente oportunidade. Uma oportunidade de você poder, mãe, você que está enlutada, né, pelos seus filhos, mas que você tem outros filhos para cuidar. Você, filho, que está enlutado, né, pela sua mãe, mas que você precisa olhar, né, e saber o tempo que você precisa vivenciar esse luto, mas também você honrar, né, o tempo da presença dela na sua vida. A gente traz aí para vocês um programa muito interessante. Esse programa, ele ele tem o objetivo de ajudar você a descobrir qual é o papel e a influência que cada mãe tem, que a sua mãe tem no seu sistema familiar. Esse programa vai ajudar você também a perceber um pouquinho qual é o passo a passo sobre como você harmonizar e vivenciar um novo e poderoso vínculo emocional entre mãe e filho. Então, a gente não vai olhar se sua mãe já está aqui ou não. A gente não vai olhar se seu filho, mãe, está aqui ou não. O que a gente vai olhar é como você vai poder harmonizar isso para que você esteja mais em paz, para que o seu coração possa apaziguar mais. E esse programa, ele traz aí para vocês muitas coisas interessantes.
muita coisa boa, que você, mãe, eu tenho certeza que você vai poder, digamos assim, fazer um excelente, como é que eu posso dizer assim, um excelente dia das mães, quando você resolver tomar essa atitude de poder ser acompanhada, fazer um acompanhamento, fazer uma constelação familiar. O que que é a constelação familiar? É perceber, mãe, qual é o teu posicionamento diante da tua vida e diante de todos aqueles que te rodeiam. É você perceber, filho, como é que você se posiciona diante da vida e de tudo aquilo que está ao teu redor também. Sobretudo, o vínculo com a tua mãe, com teu pai, que são os vínculos mais fortes e que exercem muita, muita influência sobre a nossa vida. Então, eu quero convidar vocês a vocês estarem aí presentes, tá? Nesse programa. Hoje, essa live foi para dizer para vocês que a gente continua aí com a nossa promoção, né? Nosso preço promocional, preço especial Dia das Mães, né? Que é um valor assim muito, muito simbólico frente à transformação que ele vai trazer para a sua vida, frente àquilo que você pode estar ajudando não só a você, a sua mãe, mas também ao seu futuro, né? A linhagem aí que você terá a partir de agora. Porque quando a gente trabalha, né, dentro desse programa, Vínculo Emocional Mãe e Filho, a gente tem objetivos. O nosso primeiro grande objetivo é que a gente possa ajudar com que as famílias elas tenham harmonia. Gente, o quanto o mundo, e sobretudo as famílias, o quanto elas precisam de harmonia, o quanto existe dentro das famílias, sobretudo, e na relação mãe-filho, o quanto existem bloqueios emocionais. E você, com esse programa, você vai poder desbloquear essas emoções entre mãe e filhos, né, que muitas vezes enfraquece, sim, e muito esse vínculo que tem entre eles. Vocês também vão aprender, diante disso, a ter mais foco na vida e mais qualidade de vida. Porque eu digo para vocês, enquanto tiver questões entre você e sua mãe não resolvidas, você não consegue ter foco. Você tem uma ilusão que você tem foco, que você é bem-sucedido. Mas bem-sucedido não significa ser bem-sucedido em uma área da vida, por exemplo, profissional ou financeira. O que adianta uma pessoa ser bem-sucedida na área profissional e financeira e ser uma pessoa mal-sucedida, má-sucedida no relacionamento entre amigos, entre parentes, com mãe, com filho? Do que adianta? Do que adianta? Para que vai adiantar esse dinheiro? Para que vai adiantar esse, digamos assim, ser bem-sucedido profissionalmente? Se nas relações você não está bem, sobretudo com a pessoa que te doou a vida. Então, pensa um pouquinho que esse programa vai sim te ajudar a ter mais foco na vida e qualidade de vida também. E depois a gente tem uma outra questão, que esse programa ele vai favorecer você na gestão e na resolução de conflitos e traumas, né? E isso de uma forma concreta, de uma forma segura e duradoura. Por quê? Porque eu vou utilizar técnicas, né, da constelação familiar, não sei se você ainda conhece, mas você vai conhecer, porque eu tenho aí alguns projetos, né, para que você conheça cada vez mais a constelação familiar. E diante dessa constelação familiar, que na verdade é uma psicoterapia breve, que coloca uma lupa de aumento nas questões que você precisa resolver na sua vida, ele vem para te ajudar a olhar para a tua vida, olhar para o teu sistema familiar e você perceber tudo o que precisa acontecer e não acontece, porque simplesmente existe um emaranhamento aí entre a relação com tua mãe, a relação com teu pai, a relação com teu sistema familiar. Então, diante disso, a gente vai propor para você uma sessão de entrevista sistêmica. É uma entrevista poderosa. Esse programa, ele começa com uma entrevista, tá? Entrevista sistêmica. Em seguida, você faz uma avaliação do método Mais Vida. O que é esse método Mais Vida? É um mapa de avaliação, né, da inteligência emocional, do estado que você está agora ao estado que você quer atingir futuramente. Você vai fazer esta avaliação e você vai saber exatamente por que tua vida não anda. Por que tua vida não anda na tua vida espiritual,
né? Você não consegue estar em paz com a tua vida espiritual, em relação a você mesmo, em relação aos teus pais, ao teu cônjuge, aos teus filhos, à tua vida social, em relação à tua própria saúde. Olha só, a gente faz uma avaliação onde você vai perceber até mesmo como é que você está cuidando de você. Que amor você está dando a você mesmo? Então, a gente vai trabalhar essa dimensão. A gente, sim, vai trabalhar a dimensão do teu serviço, do teu amor ao próximo, né? A dimensão do quanto que você, né, está aí alimentando o teu intelectual, o quanto você busca conhecimento, o quanto você se propõe a esse tipo de terapia, a esse tipo de conhecimento, porque quando a gente faz uma terapia, a gente ganha muito conhecimento também, teórico, mas sobretudo prático. Como é que anda aí a tua vida profissional, financeira e como é que anda a tua inteligência emocional? Olha só, o programa Mais Vida vai, digamos assim, dar uma geral, uma passagem geral sobre todos os aspectos. E quando você olha para todos os aspectos, você vai perceber aonde está a tua fragilidade, mas também você vai descobrir onde é que está a tua força. E aí, aquela área que está fragilizada, você vai olhar para aquela área e vai ver onde você vai pegar a força que você tem, nas áreas que você tem, como você vai poder resgatar e melhorar aquela área que está tão fragilizada. Esse é o sistema Mais Vida. Então, você vai passar por esse sistema Mais Vida. Em seguida, você sim vai ter uma sessão de constelação familiar individual. As duas primeiras são em grupos, porque eu tenho uma plataforma, eu tenho uma turma, eu estou formando aí agora a segunda turma, então tem sessões que a gente faz sim em grupo, é bem mais interessante, a gente aprende umas com as outras, a gente vê que muitas vezes a situação que eu estou vivenciando, eu posso melhorar com aquela dica que uma colega minha deu. Então, a gente vai fazer algumas sessões em grupo, e essa de constelação familiar, porque ela é bem íntima, ela vai levar muito você ao coração do seu sistema familiar, ela vai trazer aí um pouco, a gente vai trabalhar um pouco da tua criança interior ferida, a tua relação com o teu pai, com a tua mãe, o teu sistema familiar, a gente vai trabalhar um geral aí, e a gente vai poder constelar e ajudar você a ressignificar muitos fatos que aconteceram na tua vida. Porque esses fatos não vão mudar, mas você vai lançar um novo olhar para isso. Então, esse é o programa que a gente tem aqui para você, e eu faço isso, gente, porque eu tenho história de vida. Eu já passei por tudo isso, e eu sei o quanto isso é bom e o quanto isso nos ajuda. Em seguida, a gente vai poder perceber que vocês muitas vezes vão precisar de algo a mais do que isso que a gente está ofertando para você. Então, você vai precisar, sim, de um outro bônus, que aí já é o meu presente, o presente do meu programa para você, para a sua mãe, para o seu filho, né? E esses programas, eles vão ajudar você a ter, digamos assim, um novo olhar, né? Uma forma como você vai olhar para sua mãe, você vai perceber que é exatamente a maneira como você se coloca na vida. E aí esse bônus vai ajudar muito a vocês, porque esse bônus, na verdade, ele vai poder ajudar você a encontrar, né? A encontrar soluções, a colocar luz naquilo que está obscuro na tua vida. Então, esse bônus a gente vai trazer para você com muito amor, com muito carinho, e esse outro bônus que a gente vai dar para vocês, na verdade, é um bônus que vai favorecer, tá? Favorecer a você primeiro. Olhar para a tua história de vida e perceber como é que você pode transformar a tua história de vida em uma história de sucesso. Como é que você vai poder levar a tua vida adiante e você ainda ser exemplo de vida para muita gente e ajudar muitas e muitas pessoas nesse campo aí. Então, por isso que a gente tem aí mais alguns bônus para você, né? Além das 3 sessões que a gente dá para você, a gente ainda tem aí um bônus que a gente coloca assim como as 18 maneiras de resgatar, restaurar e aprimorar o vínculo emocional entre você e o seu sistema, entre você e sua mãe, entre você e seu pai, você e seu filho. Você está no sistema, então você precisa resgatar, você precisa restaurar e até mesmo aprimorar esses vínculos com ele.
Em seguida, a gente vai dar um bônus que vai servir para toda a família. E esse bônus é uma palestra que a gente tem aí do Congresso do CONAVIFA, né, que é Congresso da Vida Familiar. E esse congresso, ele traz aí uma palestra de doutora Graciela Dourado, e ela dá, assim, muitas dicas, né? Ela é uma psicopedagoga, e ela dá muitas dicas para tantas mães, para tantas pessoas que têm dificuldades aí de, digamos assim, de educar os seus filhos, de manter esse vínculo de amor, de respeito, de ser uma autoridade na vida do seu filho, né? Não agir com autoritarismo, mas com autoridade, de educar esses seus filhos com amor, né, com limites e com respeito. Então, diante disso aqui, essa doutora Graziela, ela vai nos ajudar muito, né? E isso vai ajudar você a fortalecer e a melhorar o seu vínculo com o seu filho, ou de repente até com a sua mãe. E, por fim, aí sim tem uma grande novidade, que as pessoas estão assim muito felizes, porque vai ser, digamos assim, algo primordial na minha vida, né? Nós estamos aí preparando aí uma gravação do meu primeiro curso, tá? Eu quero que você entenda bem que curso é esse, para que ele vai servir para você e para sua família. É a participação, você vai participar da gravação do curso Constelação Familiar. O segredo que fará você ampliar sua consciência e visão sobre os conflitos e traumas que você quer solucionar no seu sistema familiar. Pense bem que bônus é esse. Eu não vou estar aqui formando pessoas consteladores. Eu vou estar te dando aqui um curso de formação para que você utilize no seu dia a dia, para que você entenda o seu sistema familiar, para que você, muitas vezes, se torne a pessoa que vai parar, que vai romper com o efeito dominó de tantas questões que acontecem na sua vida, na vida da sua família, e você não sabe de onde vem. Então, você vai ter acesso, né? Você vai gravar comigo essa palestra, tá? A gente vai fazer isso na plataforma, e depois você vai ter acesso, digamos assim, um acesso por 2 anos desse conteúdo. Sabe por quê? É o tempo de você ver, de você rever, de você mostrar ao seu filho, você pedir que eles assistam. A gente vai fazer blocos pequenos, bem separadinhos, para que você possa, olha, vamos entender hoje aqui, por exemplo, quando Nalva fala lá no curso dela, o que significa pertencimento, como é que você se sente pertencente à nossa família. Aí vocês vão lá, assistem aquele pequeno bloco. Em família, cada um fala um pouco como se sente. Olha como isso vai sanando, olha como isso vai fortalecendo o vínculo entre vocês. De repente, vocês, com essa dinâmica, né, que eu vou também gravar com vocês a dinâmica de como vocês vão fazer isso, de repente, vocês vão escutar coisas de membros da família de vocês que vocês não têm a noção do que ele sentia no coração e ele nunca dizia porque não teve oportunidade. Porque foi assim que eu me sentia. Eu me sentia não pertencente a uma família. Eu me sentia o patinho feio, né, da família. Então, já pensou uma dinâmica dessa, onde vocês vão dizer, olha, a Nelva hoje vai trabalhar os 3 princípios da constelação familiar. Vamos hoje à noite assistir o primeiro princípio, o princípio do pertencimento. Ok, vai lá, assiste um videozinho de 10 minutinhos, senta com a família e conversa com ela. Amanhã a gente assiste já, todo mundo já se expressou, a gente já vai encontrar algumas questões para a gente resolver. Amanhã ou daqui a 2 dias a gente senta e olha o outro princípio, o segundo princípio que Nalva vai abordar aí nesse curso. Olha, é o princípio da ordem, né? Então, muitas vezes a gente vai perceber que muitas vezes nós estamos assumindo uma hierarquia, estamos numa ordem errada dentro do sistema familiar. E por isso que as coisas não andam, ou por isso que as coisas acontecem de maneira que estão acontecendo, e trazendo conflitos, gerando conflitos na família. E por fim, tá bom, então no sábado a gente senta e a gente vai aí escutar um pouquinho como é que é essa coisa aí que Nalva disse, que é o terceiro princípio, que é o princípio do dar e receber. E aí vocês vão perceber na família quem mais está se doando, quem menos está se doando, quem está recebendo mais, quem está recebendo menos, ou se a sua família tem um equilíbrio nessa ordem aí do dar e receber. Então, vocês estão percebendo que são conceitos
para a sua família reunir à noite e vocês conversarem juntos e olhando os blocos pequenos e irem conversando? Você tem noção do quanto isso vai ajudar nos laços familiares, vai resgatar muitas vezes, vai aprimorar, né? E vai também ajudar muitas vezes que vocês possam melhorar e muito esse vínculo emocional entre vocês? Então é isso. Eu falei um pequeno trecho, mas em constelação familiar existem muitas dinâmicas, existem muitos conceitos. E esses conceitos vocês verão na gravação desse curso. Então, participe, adquira o seu programa Vínculo Emocional, né? Mãe e filho, tá? Ele está no valor de mercado, ele custa 299, 297, tá? Aqui nós estamos trabalhando, nossa visão de mercado é R$ 950, mas por ser ocasião do Dia das Mães, esse período que é muito importante, nós estamos oferecendo para você um valor promocional, né, de 24 horas. Você vai ter aí mais 24 horas para você adquirir esse produto, tá? Até amanhã, às 16 horas, você vai ter aí a oportunidade de adquirir esse produto 12 vezes de R$ 29,70. O programa que a gente cobra, que a gente faz um investimento normalmente de 2.000, de 3.000, né? Do nosso caso de 950, vai sair para você de 297. E aí, porque eu estou fazendo essa live hoje para você, e você vai ver essa live, você pode entrar em contato comigo, aqui mesmo pelo meu Instagram, ou então lá pelo meu WhatsApp, 71992493295. E você, mãe, você, filho, você, filha, que também agora é mãe, você vai poder resgatar não só a sua vida, não só o seu vínculo familiar, né, seu vínculo com sua mãe, mas você vai reestruturar o seu sistema familiar, que é o que precisa para que, de fato, você possa ter aí uma vida muito, muito mais feliz do que você tem até então, tá bom? Então, gente, eu quero agradecer para vocês de coração. Essa live de hoje foi uma live de tirar dúvidas. Não sei se vocês têm perguntas aqui. Deixa eu ver se alguém mandou pergunta aqui para mim, só um minutinho, né? Nájila está dizendo, né? Estou entendendo. Excelente explicação. Que bom, Nájila. Eu, assim, fico muito feliz, sabe? Quando eu posso ajudar vocês e vocês podem compreender de uma forma muito tranquila. A Paty está dizendo, está parabenizando, né? Está dizendo assim, quando olhei com amor para minha mãe, com amor para com amor, a minha vida destravou. Exatamente, Paty. A nossa vida destrava e destrava muito. Então, Lucy também, Lucy Ron, que entrou aqui, nossa querida, que fez parte antes com a gente, né? Priscila Barças também, uma querida. Um beijo, Priscila, para você. Tudo de bom, saudade de você. E, bom, gente, tem muita gente entrou aqui e eu agradeço de coração a presença de vocês, a passagem de vocês. Assistam esse vídeo. Eu vou agora renderizar no YouTube, tá? Vocês aí depois podem estar assistindo também. E digo para vocês, aproveitem, porque esta oportunidade é para quem está preparado. Mãe, assuma. São R$ 29,70 por mês para que você possa ter uma transformação na sua vida e na vida do seu sistema familiar. Um beijo no coração de cada mãe, um beijo no coração de cada filho. Vamos para frente. Amanhã eu convido você para as manhãs terapêuticas com Nalva Araújo, às 8h38 da manhã. E a gente se vê, e eu vou continuar falando desse programa, eu vou continuar falando aí dessa promoção que você vai ter a oportunidade de adquirir até a segunda-feira, amanhã, às 16 horas, tá bom? Beijos, tudo de bom, gratidão a todos. Tchau, tchau.